Eu estava aqui gravando um vídeo no YouTube, falando como que eu faço a limpeza do campo energético da minha casa, né? Como que eu faço essa limpeza energética. E falando que sim, né? Muitas vezes nossa vida, nossos caminhos, eles estão meio parados, né? Muitas vezes, como eu falei nos vídeos anteriores, por uma expansão muito grande de frequência, uma expansão muito grande de consciência, e você chega num determinado lugar e você fica aí, de certa forma, numa solidão. E também, né, num certo momento onde você fica meio invisível, né? Principalmente se você trabalha aí com o público. Até que você encontre o seu clã novamente, a sua turma novamente, né? E aí, trazendo mais reflexões, eu estava falando nesse vídeo que a gente tem que investigar, né? A gente tem que investigar todos os lugares, né? Que possam estar vindo esse caminho fechado, essas águas paradas, né? Esse momento da vida que as coisas não estão andando. E eu sou uma pessoa que eu não tenho fé cega, né? Eu não, embora eu trabalhe com técnicas energéticas, né? Como eu sempre falo, isso não tem nada a ver com religiosidade, tem a ver também muito com ciência, tem a ver com física quântica, mecânica quântica, então pouco empírico e mais científico. E eu sempre gosto de investigar, né, todos os lados, até porque eu sou uma pessoa pública, né, eu estou sempre com a cara na internet, pessoas vêm no meu espaço ser atendido, eu vou em evento, eu vou em palestras, então eu gosto sempre de estar investigando. Porque, gente, muitas vezes existem energias que não vêm de pessoas desconhecidas, pessoas que te odeiam. Muitas vezes, inconscientemente, vem daqueles amigos, aquelas pessoas que frequentam a sua casa, aquelas pessoas que andam de mão dada com você. E às vezes isso é inconsciente, né? Como eu sempre falo, a questão da identidade. Muitas vezes as pessoas elas têm inveja, mas elas negam esse sentimento. Muitas vezes as pessoas elas têm sentimentos contrários, né? Ela colapsa uma realidade para o coleguinha que não é, que é uma realidade que por inveja, começa a dar tudo errado naquela pessoa. Sabe aquele evento do seu colega que vive vazio e o seu sempre está cheio? Esse coleguinha, às vezes, inconscientemente, ele começa a se questionar e a ficar frustrado o porquê que o dele está vazio e o seu está cheio. O porquê ele não tem aluno e você tem um monte de aluno. O porquê que ele não ganha dinheiro e você ganha dinheiro. Entendeu? E aí, muitas vezes, esse seu coleguinha que anda na sua casa, que anda de mão dada com você, muitas vezes ele não vai reconhecer que ele está nesse lugar. E muitas vezes ele não vai reconhecer todos esses sentimentos. E tá tudo certo. Você não tem nada para fazer diante do que o outro sente, mas você tem que se proteger diante do seu campo. E muitas vezes a gente, e eu falo isso, muitas pessoas falam que eu só vivo em alerta, que eu sou uma pessoa que sempre tá, que é uma estrategista o tempo todo. Mas olha só, aí que a gente começa agora o conteúdo do vídeo. Por um tempo, eu abaixei a guarda. Por um tempo, eu infantilizei tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês, porque para mim é uma infantilidade você achar que isso não existe, porque existe. Eu convivo com isso há mais de 25 anos, né? E eu sei que isso é inato ao ser humano. Tem uns que têm consciência desse sentimento, dessa energia e manipula até isso, e tem pessoas que não têm consciência sobre isso. E tá tudo certo, mas a gente tem que se proteger. Então eu fui gravar o vídeo falando aqui, né, como que a gente limpa, quais são os materiais que eu uso, quais são as ervas que eu uso. Eu gravei, vai estar lá no YouTube, inclusive se você quiser assistir, escreve aqui pra mim que eu te mando o link. Né, mas assim, tá no meu canal no YouTube, vai estar o vídeo completinho de como faz toda essa limpeza, essa purificação, né? Esse banimento dessas energias do campo para trazer energias positivas. Isso para sua casa ou para o seu comércio. Ou para os dois, que eu vou fazer aqui, mas daqui a pouco eu vou fazer lá embaixo. Aqui em casa são 3 portas de entrada, então eu tô limpando as 3 portas. E ainda tem mais uma porta lá do meu comércio. E aí, na hora que eu tava fazendo a limpeza e gravando o vídeo, eu comecei a passar mal. E eu parei o vídeo e fui conversar com a consciência da casa. Coisas que eu já não faço, ó, há muito tempo. Há muito tempo eu não converso com a consciência da minha casa. E antes de eu colocar meu escritório lá para baixo, eu trabalhava dentro de casa, né? Então eu atendia pessoas dentro de casa, mesmo que pela internet. Lembra sempre que energia não tem fronteira. O campo eletromagnético, ele não tem fronteira. Tanto que você está me assistindo aqui pela internet. Então isso não tem fronteira. Então eu atendia pessoas pela minha casa, gravava vídeo lá dentro da minha casa, recebi pessoas na minha casa. Mas, especificamente, quando eu fui conversar com o campo da minha casa, eu fui conversar e estava banindo, na verdade, né? Eu não estava muito perguntando o que anda acontecendo, se está tudo bem, se não está tudo bem. E a consciência da casa, ela me falou o seguinte: lembra que você fez o aniversário em maio, dentro da sua casa? E eu falei, lembro. Você nunca tinha feito um aniversário daquele jeito, né? Todo enfeitado, com coisas de alto estilo, dentro da minha casa. Eu falei, não tinha feito. E você abriu as portas da sua casa sem ter feito a proteção antes. Você nunca tinha feito isso. Eu falei, realmente, eu sempre faço a proteção antes das pessoas virem entrar na minha casa. E eu não fiz. Por quê? Aí que vem a questão. Porque só viriam amigos na minha casa. Não viria ninguém desconhecido, até porque era uma festa intimista, então eu convidei pessoas selecionadas, amigos, né? Então, não passou pela minha cabeça. Acabou o aniversário, normalmente eu faço toda a limpeza e depois eu faço a limpeza energética. Eu também não fiz essa limpeza energética. Isso em maio. E lembra que eu venho trazendo para vocês aqui que desde maio muitas coisas pararam de acontecer, né? Junho foi fraco, julho está sendo fraco para mim, né? Não só para mim, mas para os meus, né? Todo mundo que está no meu campo familiar. E a consciência da casa, conversando comigo, junto com meus mentores ali, que eu comecei a passar mal,
carga de energia que estava. E eu não tinha me conectado. Por quê? Como eu tenho a minha própria consciência e frequência alta, eu entro e saio e não tinha percebido nada de estranho, né? Uma coisa ou outra, mas eu achei que era comigo isso, né? Tipo, insônia, sem conseguir dormir direito, meio irritada e tudo mais. Achei que era eu com eu mesma, porque tem época que eu fico assim. E aí eu percebi que não, né? Havia realmente uma grande carga de energia negativa dentro da minha casa, inclusive nas portas de casa. Inicialmente, é um reflexo meu ir atrás de quem? Só que a minha própria consciência e os meus mestres falaram, não interessa quem foi ou quais foram as pessoas, porque foi toda uma egrégora, porque não foi só do aniversário, né? Já estava tendo acúmulo, o aniversário só foi a porta de entrada. E acredito eu, e quero acreditar eu, que tenha sido inconsciente dessas pessoas. Mas o que eu trago para você aqui? Eu trago, uma abelha. Eu trago esse alerta. Eu trago esse ponto para você pensar. Que a gente precisa, sim, sempre estar se protegendo, sempre protegendo o nosso lar, sempre protegendo os nossos, né? Quando eu falo os nossos, são nossos filhos, marido, esposa, quem é mais chegado à nossa família. Temos que estar protegendo, sim. Protegemos até mesmo, e algumas vezes, de nós mesmos. Porque lembra, quanto mais expandida a sua mente, mais poder de criação você tem. E esse poder de criação é para o positivo e para o negativo. E muitas vezes a gente fala, sai da nossa boca uma má profecia, sai da nossa boca um praguejamento para alguém dentro de casa ou para alguém fora de casa. E tudo isso fica na consciência da casa. Tá? Nesse caso, foi de fora e nos meus atendimentos também sobrecarregou o campo da casa. E faz muito tempo que eu não limpava a minha casa. De uma forma tão profunda, porque às vezes a gente limpa, como eu falo, a gente limpa com reiki, a gente limpa com outras energias, com outras técnicas, mas às vezes a gente precisa ir para o pesadão mesmo, que é o que eu estou fazendo agora. E que a receita vai estar mais tarde no vídeo completo, sobre a limpeza. Eu ainda vou terminar de limpar e depois eu vou trazer a defumação, vou ter que defumar a casa inteira. Não estava pretendendo fazer isso hoje, mas vou defumar a casa inteira. E depois eu vou vir com o segundo banho, que é o segundo banho de prosperidade e abertura de caminho, tá? Então esse vídeo completinho, ele vai estar lá no YouTube te ensinando a limpar o campo, depois a defumar e depois a trazer e abrir esse novo caminho, esse campo com outras ervas. Esse é o pesadão que eu falo, tá? Então eu fico alerta. Beijo!